Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estamos nessa semana estudando sobre o conflito entre o bem e o mal. É muito importante formarmos a nossa cosmovisão cristã, tendo como base o conflito cósmico que existe entre Cristo e Satanás, para que possamos entender, amigo ouvinte, a realidade da vida, para que possamos entender aonde estamos, para onde iremos. E por isso estamos estudando esse assunto que é extremamente importante e que dá inclusive sentido à nossa vida religiosa. Hoje eu quero ver com você um pouco mais como que Satanás atuou ao longo da história para ferir indiretamente a Deus. Ele não pode ferir a Deus diretamente, como eu expliquei ontem, mas indiretamente causando dor às criaturas e destruindo a criação de Deus. Então a forma de ferir o Criador é atacando a criatura, atacando a criação do Criador. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel, aprendemos que uma das estratégias usadas por Satanás para atacar ao Criador foi a perseguição dos filhos de Deus ao longo da história. Ao longo de toda a história, os filhos de Deus foram perseguidos por Satanás através de instrumentos políticos e até mesmo por meio de instrumentos religiosos. Satanás usou, de uma forma mais acentuada, a estratégia da perseguição para poder ferir o coração de Deus, para poder destruir as criaturas de Deus. E em Apocalipse, capítulo 12, verso 6, menciona uma das perseguições mais cruéis que Satanás realizou ao longo da história humana. Eu vou ler para você apenas o verso 6, mas você pode ler todo o capítulo 12 de Apocalipse, que diz o seguinte: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Você pode pensar assim, mas que mulher é essa que Deus sustenta por 1260 dias? O livro do Apocalipse precisa ser interpretado de uma maneira diferente como interpretamos outros livros da Bíblia. Aqui nós encontramos um livro apocalíptico, com uma linguagem simbólica. No Apocalipse, mulher representa o povo de Deus, representa a igreja. E um dia, em profecia, representa 1000 anos. Ok? Não estou dizendo que um dia equivale a 1000 anos, mas em profecia, um dia simboliza 1000 anos. Então, quando o Apocalipse 12:6 fala de uma perseguição de 1260 dias contra uma mulher, está falando do período de perseguição realizado contra o povo de Deus, a igreja, por 1260 anos. Quando usamos, amigo ouvinte, este método de interpretação profética, nós entendemos o que Deus quis nos comunicar com o evento histórico. Aqui Deus nos comunica que por 1260 anos a igreja foi perseguida duramente no período medieval por influência pela união de Roma imperial com Roma papal. Isso ocorreu de 538 depois de Cristo a 1798, por 1260 anos. Foi até 1798 quando o general napoleônico Berthier prendeu o Papa Pio VI. E a partir dali, o domínio papal, juntamente com aquela força política perseguidora aos cristãos, se encerra ali em 1798 a profecia dos 1260 dias, ou 1260 anos. Esta mesma profecia aparece em Daniel, capítulo 7, verso 25, que diz que um poder político-religioso magoaria os santos do Altíssimo e os perseguiria por um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e ainda é dito que esse poder perseguidor mudaria a lei de Deus. Eu queria ler uma citação histórica para você de como foi essa perseguição por 1260 anos. Se encontra no livro O Grande Conflito, página 40, da escritora cristã Ellen White. Diz assim: essas perseguições iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente ao tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Tornando-se eles objeto do ódio e suspeita popular, denunciantes se prontificaram, por amor ao ganho, a trair os inocentes.
eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e peste da sociedade. Muitos deles eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. Você percebeu? Ao longo da Idade Média, o povo de Deus foi perseguido, foi caluniado, porque era uma estratégia de Satanás fazer isso. E diz que por 1260 anos de perseguição, Deus, pela sua graça, acabou cuidando do seu povo. Muitos, obviamente, Deus permitiu que tivessem a vida ceifada, porque Deus precisava mostrar para o universo a malignidade do mal e do pecado. E também porque Deus é soberano e Ele vê o fim desde o princípio e Ele sabe como dirigir a vida de cada criatura sua. Mas esta perseguição, que ocorreu de 538 d.C. a 1798, foi mais uma grande evidência para o universo de que Deus é amor e que Satanás é mal. Mesmo sob perseguição, a Igreja de Deus pôde viver, acolhida por Ele, simbolizada pela acolhida no deserto. Deus preservou o seu povo, cuidando do seu povo, fazendo com que o seu povo estudasse a Bíblia, como por exemplo os valdenses, até mesmo em cavernas. Deus ainda manteve um povo fiel a Ele. E a mesma história se repetirá pouco antes da volta de Cristo. Assim como Satanás usou um poder político e religioso para perseguir os filhos de Deus ao longo do período medieval e ao longo da história, Apocalipse 13, capítulo que estudaremos ainda nesse trimestre, menciona que um poder político e outro poder religioso se unirão para perseguir aqueles que decidirem ser fiéis ao Deus Criador. Isso ocorrerá futuramente, mas aquele que estiver se relacionando com Cristo estará preparado para isso, não tem com o que se preocupar. A nossa preocupação deve ser: sou um amigo de Jesus, sou uma amiga de Jesus, tenho me relacionado com Cristo constantemente? E nunca nos esqueçamos, amigo ouvinte, que não importa a dificuldade pela qual passemos, não importa o tipo de perseguição que enfrentemos. Em Romanos 8, 31 a 39 diz que nem mesmo a morte, nem os poderes do mal, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nada pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Aguardo você no programa de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.